Olá, meus amiguinhos! Eu sou o André Pinheiro e esse é o canal Pi da Matemática. Hoje nós vamos falar sobre círculo e circunferência, ou circunferência e círculo, como queiram. Então, pessoal, ó, estão vendo aqui as figurinhas do lado aqui, ó? Ó, nós temos um bambolê e uma moeda. Então, a gente pode dizer que o círculo seria a nossa moeda e o bambolê seria a nossa circunferência, tá? Consegue perceber qual é a diferença entre um e outro? O bambolê ele é vazar, a gente poder entrar dentro, certo? Então ele é só o contorno. E a moeda não, a moeda ela tem uma superfície, entendeu? Ela é um plano, tá? Então tem esses aspectos que nós vamos ver agora nessa aula, uma aula pequena, mas de bastante importância, tá? Lembrando, pessoal, vamos se inscrever no canal, tá bom? Se vocês gostarem aí, eu peço que vocês dêem aquele like, né? Aquele joinha maravilhoso lá, tá bom? E não esqueça de ativar o sininho para que vocês possam receber os próximos vídeos aí, que vai vir uma série, né, de material aí matemático aí, para o pessoal poder estudar para Olimpíadas de Matemática, o pessoal poder usar aí por causa do seu dia a dia, das matérias escolares, tá? Mas a gente tem um objetivo aqui que são para as medalhas olímpicas, tá? Mas de qualquer forma a gente vai estar sempre ajudando. Quem quiser fazer um comentário lá dizendo, sugerindo, ó, eu tenho dificuldade em uma determinada matéria, coloca aí, faz o comentário, que a gente vai estar sempre tentando atender o máximo de pedidos aí, tá bom, pessoal? Ah, e outra coisa, se você gostar de algum personagem também, pode botar aí no comentário que a gente vai começar a fazer questões utilizando personagens, tá bom? Então vamos lá, vamos avançar. Bom, pessoal, circunferência e círculo. Né? Já falamos um pouquinho ali sobre a moeda e o bambolê, né? A diferença. Agora eu vou tentar explicar de uma outra forma aqui, tá? Só para vocês entenderem uma coisa. Vamos dizer que eu tenho um ponto fixo que eu vou chamar de ponto O, tá? E daqui eu tenho um segmento de reta com a distância R. E na ponta desse segmento eu tenho ponto A, tá? Então, esse ponto vai ficar fixo, o ponto O vai ficar fixo. Vamos dizer que eu inicie um movimento com o ponto A. Só que ele está preso, vamos dizer que tem uma haste aqui com a distância R, esse segmento seria a haste, que o ponto A não consegue se soltar desta haste, né, desse segmento. Então ele vai fazer um movimento aqui, formando um movimento circular. Então vou colocar aqui mais ou menos o que ele vai fazer. Ó, vai vir para cá, depois ele vai vir para cá, vai vir para cá, vai vir para cá. Tá ficando bonito, né, pessoal? Vamos comentar aí, hein? Se alguém consegue fazer um desenho mais bonito que o meu, fala aí, ó. Eu consigo fazer o desenho mais. Eu duvido, mas vamos dizer que, ó, ele tá fazendo esse movimento aqui. Opa, deixa eu apagar aqui. Fiz tudo torto agora. Ele está fazendo esse movimento, tá? Nesse sentido aqui. Ó, o ponto A. Todos esses pontos aqui são o ponto A fazendo essa volta. Então, pessoal, ele vai completar uma volta aqui. Então, ó, vai ter vários pontos aqui. São infinitos pontos, porque entre um ponto e outro eu consigo botar outro, entre um ponto e outro eu boto outro, vou colocando. São infinitos pontos, certo? Conseguem perceber que são infinitos pontos, que a cada 2 pontos eu consigo colocar um outro ponto entre eles. Então são infinitos pontos que vão formar uma figura, tá? E essa figura, eu vou dizer que esse local, né, esse lugar onde o ponto A passou, esse lugar onde o ponto A passou,
eu chamo de lugar geométrico. Lugar geométrico. Tá? Então, o ponto A fez essa volta. Porém, o segmento OA, né, ó, o ponto A, o ponto A foi, e o segmento OA também foi. Fez o mesmo movimento junto, certo? Então eu vou dizer para vocês que o lugar geométrico, formado pelo ponto A, a gente chama de circunferência. Gente, deixa eu ver aqui. Tô aprendendo a escrever aqui nessa mesa. Ih, apagou tudo. Deixa eu escrever de novo aqui. Tô aprendendo a escrever com essa mesa, então não riam. Circunferência. Isso. Ficou bonito agora. Então, ó, o lugar geométrico formado pelo ponto A, ao completar essa volta, a gente chama de circunferência. Tá bom? Gravem isso. O lugar geométrico formado pelo segmento de reta OA, eu chamo de círculo. Conseguiram perceber a diferença? Então aqui, ó, o ponto A, ele fez toda essa volta aqui. Aqui em volta. Deixa eu botar o laser aqui. O ponto A, ele fez todo esse caminho aqui, ó. Esse lugarzinho, esse lugar geométrico. Então, se eu for desenhar o lugar geométrico do ponto A, eu vou ter ali um bambolê, né? O desenho de um bambolê, que eu chamo de circunferência. Tá? E se eu for representar o lugar geométrico formado pelo segmento de reta, ó, segmento de reta vai do ponto O até o A. Então ele vai preencher todo esse espaço, né? Vai preencher todo esse espaço. Deixa eu botar aqui. Ele vai preencher todo esse espaço aqui, todo esse espaço com várias retas, vários segmentos de reta, certo? Vai preencher todo esse espaço. E isso a gente chama de círculo, tá? Então, a circunferência, ela é o conjunto, né, dos pontos, né, formados, dos pontos que se distanciam, que tem a mesma distância do ponto O. Então, assim, todos os pontos que tem, a gente colocou ali distância R. A distância R pode ser qualquer uma, pode ser 3, 5, a gente estabelece depois. Mas a gente define que o quê? Todos os pontos que distanciam do ponto O em R, o valor R, pode ser qualquer um. Então, todos os pontos que têm a distância R do ponto O, eles vão estar na circunferência. Tá? E todos os pontos dessa circunferência e que estiverem numa distância menor, ou seja, que estejam dentro da circunferência,
eles vão fazer parte do círculo. Entenderam isso? Então, beleza. Importante vocês terem essa diferença entre circunferência e círculo. Agora nós vamos analisar, né, a circunferência. Vamos estudar alguns elementos da circunferência. Então nós temos aqui uma circunferência, tá? A gente já viu o que é uma circunferência, então não vamos falar mais. Então, vamos dizer que eu tenho nessa circunferência, eu tenho aqui o ponto, um ponto aqui que eu chamei de O, e o ponto lá que a gente, né, aquele ponto que saiu que nem um doido andando lá, que a gente chamou de ponto A, tá? E a gente chamou esse segmento de reta de R, tá? Então nós vamos definir aqui alguns elementos dessa circunferência. Então a gente vai dizer que essa circunferência, o centro dela, o centro, ela tem um centro que nós vamos chamar de O, ponto O, tá? E ela tem um raio, que a gente chama de R, tá? Esse raio, no desenho aqui que está exposto aqui, esse raio, ele é o segmento OA, tá? O R aqui é OA, tá? Então vou colocar ali que o R é igual ao segmento O. Aliás, eu não vou botar OA, vou botar o contrário aqui. Vou botar AO. Tá? O raio aqui, ele é o segmento AO. Tá bom? O raio é o segmento AO. E eu também posso estabelecer aqui um outro raio para o outro lado, certo? O outro lado aqui, na mesma horizontal aqui, que eu vou chamar aqui de ponto, vou botar o ponto aqui, vou chamar de ponto B. Tá? E se aqui também tem a mesma distância, ó, se a O é R, OB também é R, certo? Também é R. OB também é R. Então, ó, R também é igual a OB, tá? E existe um outro elemento que a gente vai chamar de diâmetro. E esse diâmetro, ele é igual, vamos olhar para a figura aqui. Esse diâmetro, ele seria o segmento AB, tá? Ele vai ser o segmento AB. O diâmetro, ele é o segmento que ele sai de um ponto, de uma extremidade, que no caso aqui a gente é o ponto A. Ele vai passar, é um segmento de reta que ele sai de uma extremidade, ele passa pelo ponto O e vai até a outra extremidade, tá? Isso é o diâmetro. No caso aqui, o diâmetro, ele é o AB. Tá? O diâmetro é o segmento AB. Tá? Só que o AB ele não é igual a AO mais OB, não é? E o AB, vamos lá, o AO não é R? E o OB também não é R? Então, o AB vai ser igual a 2 R's. Certo?
Então, o diâmetro, vou botar aqui embaixo, o diâmetro vai ser igual a 2 raios. Tá? Então, vou dizer aqui, ó, vou chamar o diâmetro de D. D igual a 2R. Tá bom? Então, a gente tem aqui que essa circunferência ela tem um raio que vai do centro à extremidade e ela tem um diâmetro, o diâmetro é o segmento de reto que sai da extremidade, passa pelo ponto O e vai até a outra extremidade. Tá bom? Então tá. Vamos avançar. Deixa eu colocar de novo os pontos aqui que eu tirei. Bom, então aqui eu tenho A, aqui eu tenho O, aqui eu tenho B. Bom, pessoal, a gente já fizemos lá que o quê? Que o diâmetro é igual a 2R. O diâmetro é igual a 2 raios, certo? E nós já vimos aqui que a circunferência tem raio, tem diâmetro. E ela tem também comprimento. Comprimento. E aí, como é que a gente vai saber o comprimento da circunferência? Gente, o comprimento da circunferência é o caminho, né, o lugar geométrico percorrido aqui pelo ar. Isso aqui é o comprimento. Toda essa volta aqui é o comprimento da circunferência. Tá? Mas qual o comprimento da circunferência? Eu vou falar para vocês, vou chamar de C. O comprimento da circunferência vai ser igual a 2πr. 2πr. Poxa, mas o que é o π? Gente, o π ele é nada mais, nada menos que no caso ali tá 2 raios, né? Então eu posso fazer o seguinte: o π vezes o raio, eu tenho que o quê? O meu raio, se eu pegar esse meu raio aqui, se eu pegar essa distância percorrida pelo meu raio e multiplicar 3 vezes 3,14 mais alguma coisa, 3,14, deixa eu só botar de cabeça aqui para não... Então é 3,14, vou botar aqui, ó, π, valor de π. Π é igual a 3,14159 e vai embora. 159, 26, 53, 26, 53 e vai embora. Tem um número gigante. Quem tiver dúvida qual é o número do π, ó, tá aqui na marca d'água aqui, ó, tá? Então, o que seria esse 3,14? Seria o mesmo que eu pegar esse valor aqui, ó. Vamos dizer que eu pegar esse valorzinho aqui, essa distância aqui, eu pegar essa distância e jogar aqui em cima, tá? Se eu pegar essa distância e jogar aqui em cima, eu vou ter mais ou menos isso aqui, ó. Vou botar em vermelho. Vou pegar um raio, vamos dizer que aqui vai ter um raio, 2 raios, mais um raio,
E vamos dizer que seja aqui um 3 raios. 3 raios. E o que sobrar aqui vai ser o 0,1415926 do raio, tá? Então aqui vai dar ó, 1 raio, 2 raios, 3 raio, vírgula 14, blá 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 blá. Conseguiu entender? Vou apagar e vou explicar de novo. Vou explicar de novo. Ó, atenção. Deixa eu botar aqui em preto, ó. Eu tenho meu raio. Vou botar em vermelho agora. Vamos dizer que essa medida aqui do meu raio, vamos dizer que eu pegue ela e vou jogar aqui em cima. Então vamos dizer que eu tenho aqui, ó, um raio, aí vem mais um raio, aí pego de novo, boto mais um aqui, mais um raio. Então eu tenho um raio, 2 raios, 3 raios. E sobrou um pedacinho. O que sobrou aqui? Sobrou 0,1515926, blá 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 blá. Todos esses numerozinhos aqui que você vê aqui na marca d'água aqui do slide. Tá? Então, 1 raio, 2 raios, 3,14 raios. Tá? Então, isso eu tenho o π na metade de uma circunferência. Eu tenho π. Então, quando eu quiser o comprimento da circunferência toda, eu tenho esse 3,14 vezes o raio multiplicado por 2. Porque se eu não tiver multiplicado por 2, eu só tenho a metade da circunferência. Vocês estão entendendo? Então, ó, 1, 2, 3, e esse pedacinho aqui é 0,14. Vocês sabem o que é 0,14, né, pessoal? 0,14 quer dizer que eu pego aquele raio, se eu dividir ele, vamos dizer, em 10, eu vou ter um pedacinho e mais um outro pedacinho ali para ficar o 4, 1, 5, 9, entendeu? Então eu tenho uma fração de 0,14 de raio. Então é 1, 2, 3 raio e mais uma fraçãozinha de 0,14, 159, 26 e blá 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 blá. Repetir 3 vezes, tá? Lembrando que o π, que é 3,14 vezes o raio, eu tenho só a metade da circunferência. Para eu ter a outra metade da circunferência, eu tenho que multiplicar por 2. Então eu tenho aqui, ó, π, que é 3,14, 159, 26, blá 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 blá, vezes o raio, eu tenho a metade da circunferência. Quando eu multiplico por 2, eu tenho o comprimento da circunferência toda. Entenderam isso, meus amigos? Então vou colocar aqui em evidência, em vermelho, tá? A fórmula do comprimento da circunferência. Pessoal, também você pode ouvir, de repente, numa prova, pedindo o perímetro da circunferência. É nada mais, nada menos que o comprimento da circunferência. E a fórmula é essa, 2πr. Tá bom, pessoal? Então a gente já sabe o que é raio, a gente já sabe o que é diâmetro, a gente já sabe o que é o comprimento, tá? Reforçamos o que é o π, tá? Agora nós vamos ver o que é, vamos calcular a área do
círculo. Aliás, é a área do círculo, né? Porque a circunferência a gente tem o comprimento, e agora nós vamos pegar a área do círculo. Lembra do segmento OA? O lugar geométrico que o segmento OA formou é o círculo. Então nós vamos ter agora a área do círculo. Então, vamos botar aqui. Tentar fazer tudo num slide só. Então, a área do círculo. Área do círculo. Pessoal, a gente sabe que quando a gente calcula a área, vamos lá, numa figura, num retângulo, num quadrado, a área sempre dá em centímetros quadrados, em metro quadrado, quilômetros quadrados, né? Então, por quê? Porque eu multiplico a base vezes a altura, né? Então, centímetro vezes centímetro vai dar centímetro ao quadrado, metro vezes metro vai dar metro ao quadrado. Aqui no círculo também vai ser ao quadrado, certo? Nós estamos trabalhando com círculo, com circunferência, mas a unidade é ao quadrado. E então a fórmula da área do círculo vai ser π vezes o raio ao quadrado, tá? É π vezes o raio ao quadrado. Então vai ser o quê? Vai ser essa distância, né? Essa seria o π no caso, o π seria meia lua vezes o raio ao quadrado, tá? Essa é a fórmula para a área do círculo, tá? Como que eu gravo isso? Ó, área eu sei que é ao quadrado, então é πr2. Comprimento da circunferência, eu sei que π vezes raio é a metade da circunferência, então eu multiplico por 2, eu multiplico. Então quando pedir área, πr2, o 2 é a potência. Quando é comprimento, o 2 é a multiplicação, porque eu quero os dois lados, né? Eu quero a circunferência completa, não só a metade, então eu tenho que multiplicar por 2. πr é só a metade da circunferência. Então quando eu multiplico por 2, eu tenho a circunferência toda. Agora a área é π vezes raio ao quadrado. Tá bom? Se eu tiver, por exemplo, o raio ao quadrado, eu vou ter essa figura aqui. O raio ao quadrado, eu vou ter essa figura. Então eu vou ter essa figura, esse raio, vezes π. É o raio, aliás, essa área toda aqui, vezes π. Por quê? Porque eu vou ter 3 vezes essa área e mais aquele 0,1415926, tá? Quando eu calcular a área. Beleza, pessoal? Então, vou botar aqui, vou botar em verde a fórmula da área do círculo. Então, pessoal, agora nós vamos fazer alguns exercícios, tá? A gente já sabe, como eu falei, vou repetir novamente. A gente já falou de lugar geométrico, definimos circunferência, definimos círculo, vimos raio, vimos diâmetro, vimos o comprimento, vimos a área, certo? A área. E falamos do π. Agora nós vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, fazer uns exercícios simples aqui, né? Depois
vocês comentem aí. Na internet tem bastante exercício, tá? Mas eu vou fazer só os exercícios aqui conforme a gente tirou as dúvidas aí sobre circunferência e círculo. Então, ó, calcular o comprimento de uma circunferência de raio 3. Então, a gente sabe que o comprimento de uma circunferência é igual a 2πr, certo? Então, a gente sabe que π, vamos considerar o π, tá? Para efeito aqui, só 3,14, tá bom? Então, ele já está dizendo ali que o nosso raio é igual a 3 centímetros, tá? Então, agora é simplesmente colocar na fórmula. Comprimento vai ser igual a 2 vezes, né, o π vezes o raio, que é 3 centímetros. Então, comprimento vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes 3 centímetros. Pessoal, eu boto vezes, eu boto pontinho aqui, tá? Se vocês quiserem botar o xizinho, a gente bota o xizinho, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 3,14 vai ser igual a 6,28 vezes 3 centímetros. Então, comprimento vai ser igual, deixa eu fazer aqui no feijão aqui, é 6,28 vezes 3. 3 vezes 8, 24, vai 2. 2 vezes 3, 6, com 2 que foi 8. 3 vezes 6, 18. 1, 2, 18,84. 18,84 centímetros. Viu, pessoal? 18,84. Se eu dividir isso aqui por 2, eu vou ter só a metade. Vou ter a metade. Se eu dividir por 2, eu tenho só a metade, tá? Mas como eu multipliquei por 2π vezes r, isso aqui é o valor da volta completa, tá? Vamos fazer agora um de área, tá bom? Vamos fazer um de área. Bom, pessoal, já calculamos o comprimento da circunferência. Então agora nós vamos calcular a área do círculo, tá? Deixa eu colocar os pontos aqui, vou botar aqui o ponto O, vou botar aqui o ponto A. Então daqui, ó, calcular a área do círculo formado por uma circunferência de raio 3. Então, o raio, o R, é igual a 3 centímetros. Então nós temos aqui, né, qual é a área do círculo. A forma da área do círculo, a gente sabe que a área é ao quadrado, então vai ser R ao quadrado. Então, gente, simplesmente aplicação na fórmula. Círculo vai ser igual a π, que a gente vai considerar somente as duas casas decimais. Então vai ser 3,14. Então π 3,14 vezes o raio ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser igual a 3, vou fazer aqui na nossa calculadora, 3,14 vezes 3 ao quadrado. Então, 3,14 vezes 3 ao quadrado é 9 centímetros quadrados. Então, 3,14 vezes 9 vai ser igual 4 vezes 9, 9, 9, 18, 18 vezes 2, 36, vai 3, 1 vezes 9, 9, 10, 11, 12, vai 1, 3 vezes 9, 27, com 1 que foi 28. Duas casas decimais, 1, 2, 28,26. Então, a área do círculo vai ser igual a 28
8,26. Muito interessante. Ok, pessoal? Então, já fizemos cálculo do comprimento da circunferência e agora da área do círculo, tá bom? Então, vamos avançar. Bom, pessoal, agora o exercício, a gente não fugiu do que a gente já estudou até agora, tá? Não se assustem, tá? Esse exercício, ele só tem ali, né, um pouquinho de realidade, mas eu acho que não tem mistério pra gente, né? Então ele diz ali, ó, um guarda de trânsito precisa isolar uma área circular por causa de um buraco na via pública. Porém, ele possui apenas uma corda de 25,12 metros. Considerando que a área isolada seja um círculo, qual o valor dessa área? Então, olha só que interessante. Ele nos dá o comprimento da circunferência e pede a área do círculo. Então, a gente vai fazer o inverso do que a gente fez. Por quê? A gente tem o comprimento. Então, através do comprimento, a gente vai tentar descobrir o raio. E com esse raio, a gente vai calcular a área. Entenderam? Então, vamos lá. Vamos tentar aqui mostrar para vocês. Então, o que a gente precisa para calcular a área? Então, vamos botar aqui a fórmula da área. A fórmula da área do círculo. Lembra que a área é sempre ao quadrado. Então, é πr ao quadrado, certo? Então, pessoal, eu preciso do raio, né? Eu preciso do valor do raio, que ele não dá no exercício, tá? Então, eu preciso do raio. Então, vamos lá. O que ele dá pra gente nesse exercício? O único valor que ele dá pra gente é a corda, ele possui uma corda para poder isolar. E essa corda ela mede 25,12. Então, se ele vai fazer um círculo com a corda, né, o comprimento da circunferência, né, o comprimento já vai ser 25,12 metros, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora a fórmula. Qual é a fórmula do comprimento? A fórmula do comprimento não é 2πr. Então, eu quero descobrir o R, não é? Eu quero descobrir o R. Então, o que eu faço? Ó, o R aqui está multiplicando. Eu vou pegar esse 2π e vou jogar para o outro lado. Ó, vai ficar aqui, ó, o comprimento dividido por 2π. Vai ficar o comprimento dividido por 2π. Então, vai ser, ó, 25,12 dividido por 2 vezes 3,14. Tá? Então, ó, o raio vai ser igual a 25,12 dividido por 6,28. 6,28. Então, deixa eu fazer aqui no feijão. Não vamos se abalar por causa disso, não. A gente sabe fazer isso aqui. 6,28, 25,12. Eu vou andar uma, duas, vai ficar 2.512 dividido por 628. Ó, 628. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. Vezes 4. 4 vezes 8 vai dar 8, 8, 16. 16 vezes 2, 32. Dá 2, vai 3. 2 vezes 4, 8. 9, 10, 11. Vai 1. 4 vezes 6, 24, 25. 25, ó, deu certinho. Certinho 4. 4. Então, o meu raio é igual a 4
No caso aqui era metros, né? Metros, 4 metros. Vou apagar aqui a conta. Eu gosto de fazer no feijão aqui, eu gosto, entendeu? Nada de calculadora, porque na hora do Enem lá não pode usar calculadora. Na hora do concurso não pode usar calculadora. Na hora da Olimpíada de Matemática não pode usar calculadora. Então é no feijão. Tá? Então achamos ali de raio 4 metros. Então agora nós vamos calcular a área, porque a gente já tem o valor do raio. Então, π, o raio é 4 metros, isso elevado ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser igual a 3,14 vezes 4 ao quadrado é 16 metros ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser 3,14 vezes 16. Vou fazer aqui no cantinho, 3,14 vezes 16. Ó, 4 vezes 6, 24. Vai 2. 1 vezes 6, 6. Com 2 que foi 8. 3 vezes 6, 18. Aí 1 vezes 4, aí bota aqui 3,14. Pronto. Vamos lá. Dá 4. 8 com 4, 12. Vai 1. 8, 9, 10. Vai 1. 3, 4, 5. Vai dar 50,24. 50,24 metros quadrados. Essa é a nossa resposta. Então, olha, a resposta vai ser 50,24 metros quadrados que ele vai conseguir isolar com uma corda de 25,12 metros. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero ter ajudado, tá bom? Esse vídeo foi a pedidos, tá? Espero ter ajudado de alguma forma. Mas, tá? Ajude o canal aí. Espero que se inscrevam aí no canal. Dê aquele joinha, tá bom? Se vocês gostaram, se não gostaram, comentem lá, né, o que vocês acharam. Ah, pô, faz mais devagar. Sei lá, o que vocês observarem, que vocês possam nos ajudar, bota aí o comentário, comentem, tá? Ah, teve um ponto que eu não entendi. Ah, tem como explicar, falar mais sobre o raio? Tem como falar mais sobre o π? Entendeu? O que vocês quiserem, comentem, entendeu? Comentem aí alguma disciplina, alguma matéria, né, de matemática aí que vocês tenham dificuldade, para a gente poder, né, tá direcionando, né, os nossos vídeos, que é uma infinidade, né, de matérias. Então, o que vocês puderem, né, tá ajudando o canal aí, né, dando sugestões, a gente está aceitando, tá bom? Não esqueça de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.